Nós mal entramos na primavera, acabamos de sair do inverno e já está um calor terrível. E nesse calor a gente sofre pra caramba. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Dicas Tip. Isso aqui é um termômetro daqueles de mercúrio. É daqueles que você coloca pendurado aí na parede da sua casa, do seu quarto, do seu comércio. E você consegue ver a temperatura que está no seu ambiente. Agora são 19 horas da noite, lá fora não está tão quente. Porém aqui dentro do meu ambiente está marcando 32 graus. Isso acontece porque durante o dia o sol bate nas paredes das casas e acaba que esquentando. Aí chega a noite, dentro de casa tá aquele forno. Justamente por isso eu decidi fazer um tutorial ensinando vocês como que faz um ar condicionado caseiro, bem simples de fazer, utilizando uma técnica milenar indiana. Vou mostrar para vocês o passo a passo bem detalhado e no final do vídeo vamos fazer o teste comparando a eficiência dele. Então assiste aí para você aprender como que faz. Pode acreditar que você vai gostar bastante e vai conseguir fazer na sua casa. E para fazer o ar condicionado, você vai precisar de 6 lajotas dessa ou 8, beleza? Vocês vão entender por que dos 6 ou das 8 lajotas. Pode ficar tranquilo que são coisas bem baratas e que vai valer a pena você fazer na sua casa. Bom, conforme vocês podem ver aqui, ó, eu tenho 6 lajotas ou tijolos dessas de cerâmica. A largura dessa lajota aqui, desse tijolo, 9 de largura por 19 de altura. Profundidade é 19 também. Então, esse é o tamanho de tijolo que vocês vão precisar. E para dar continuidade, você vai precisar de uma bacia, qualquer coisa que você consiga colocar tijolo dentro. Eu comprei essa macieira de obra, que é para galera fazer massa em pequena quantidade. É bem baratinho, eu paguei R$17 numa loja aqui perto de casa e geralmente você encontra dela na internet por R$15 e você vai comprar uma dessas. Se não, se você tiver uma bacia, um balde também dá certo. E a medida dessa macieira aqui especificamente que eu estou usando, ela tem 56 de comprimento por 35 de largura e 13 de profundidade. Agora nós vamos colocar essas lajotas aqui dentro. Geralmente elas cabem certinho, vai ficar até um espacinho ainda. Olha ali para vocês verem como que fica, ó, no fundo da minha macieira, da minha bacia. Então ela vai ficar aqui dentro, não vai sobrar um espacinho. Aí vou pegar as outras e vou colocar aqui também, do ladinho mesmo, e vou colocar as outras em cima, na mesma direção. Somente 2 de largura já é o suficiente, não precisa mais do que isso. O ideal é que acima desse nível aqui, ela passe pelo menos 2 camadas. Prontinho, olha aqui para vocês verem como que ficou. Então isso aqui é a minha macieira, a minha bacia. Essas 2 fileiras de lajota de tijolo estão aqui dentro, com os furos direcionados na mesma direção. E agora, galera, nós vamos molhar todas elas até encharcar completamente. E o ideal é que você leve ela até um tanque, uma pia, e você enfia ela debaixo da água para ela absorver completamente a água, certo? Agora eu vou molhar aqui todos os meus tijolos. A hora que você perceber que eles estão completamente encharcados, comece a montar novamente lá na sua bacia ou na sua macieira, certo? Galera, só para melhor aproveitamento, eu tinha aqui, ó, um tijolo desses bem grandão, bem espaçoso, bem largo. E eu resolvi colocar ele por baixo aqui, praticamente está no mesmo nível aqui, ó, da lateral da macieira. Depois nós vamos colocar um ventilador atrás disso aqui. O ventilador vai soprar o vento e ele vai passar por aqui, certo? Essa é a lógica. Isso aqui vai estar molhado. Quando o vento bater aqui, vai evaporar a água. Evaporando a água, a cerâmica, ela tende a ficar geladinha. Então, geladinho, o vento passa, ele vai sair do outro lado bem gelado. E para conferir se realmente vai sair bem geladinho, vamos usar o termômetro. Vou continuar aqui então. Por isso que eu falei para vocês que o ideal é ter 8 lajotas, que aí você coloca 2 embaixo aqui, e aí vai sobrar mais 3 fileiras, né? Aqui em cima, ó, 1, 2, 3. Aqui embaixo só vai servir de suporte para as outras.
Bom, terminei aqui o meu último tijolo. Vocês podem ver aqui, ó, que todos os 6 estão bem molhados, bem encharcados mesmo. E eles estão em cima dessa outra aqui como suporte. Então, elas precisam estar completamente molhadas. No caso aqui, eu levei ali numa torneira. Mas você poderia ter colocado elas direto aqui e com uma garrafa d'água e jogando por cima. É lógico que seria um processo bem mais demorado. Bom, agora nós vamos aqui para o segundo passo. Agora eu vou encher aqui uma garrafa com água e vou fazer alguns furos nela, porque esses tijolos precisam continuar molhados, eles não podem secar. Durante todo o tempo de uso que você precisar do ar bem geladinho, precisa manter eles molhados. E nós vamos fazer isso utilizando uma garrafa PET com furos nos fundos. Vou arrumar aqui e já volto. Você vai precisar de 2 garrafas PETs com água. E agora nós vamos furar aqui nos fundos utilizando uma agulha dessa de costuras. Ó, é bem fácil de furar. Olha ali. Fura do outro lado aqui, ó. Beleza, fez todos os furos. Agora vamos colocar em cima do primeiro tijolo, certo? Olha ali para vocês verem como que vai ficar vazando. Ele vai vazar um pouco e vai parar. Depois você consegue regular o tanto de água que vai saindo aqui em cima na tampa. Quanto mais você fechar ele, menos água ele vai liberar. Se você ir soltando, ele vai saindo mais água. Então por isso que é importante, ó, você fazer os furos e depois você vai ajustando aqui em cima para liberar o tanto de água que você deseja. Vou fazer no outro aqui também e já voltamos para o próximo passo. Bom, olha aqui para vocês verem então, está os dois liberando uma pequena quantidade de água. O bom dessa pequena liberação é que isso aqui vai durar bastante de tempo. E quando for acabando, você vai e coloca mais. Olha aí para vocês verem as 2 garrafas PET. Bom, está montado a nossa estrutura de refrigeramento do ar. Agora, para poder finalizar isso aqui, vamos utilizar um ventilador. Então nós vamos colocar um ventilador atrás dessa estrutura. O ventilador vai mandar o ar. Quando o ar bater nesses tijolos molhados, o ar vai evaporar e vai resfriar isso aqui. E o ar que passar para lá vai carregar esse efeito geladinho e vai sair do outro lado. Quando você precisar usar ele, você tem que direcionar ele pro seu lado, porque aí o ar vai passar geladinho para lá e vai chegar na sua direção. Agora eu vou pegar aqui o ventilador e nós vamos fazer um teste mirando ali, ó, no termômetro de mercúrio, usando só o ventilador. E vamos ver se muda alguma coisa na temperatura. E depois eu vou usar essa estrutura mirando nele e vamos ver se muda alguma coisa. A tendência é que baixe a temperatura, porque o ar que vai sair do outro lado é bem mais gelado do que aquele que vai passar por aqui. Bom, galera, estou aqui ó, com o ventilador. Esse ventilador aqui ele está sem a proteção. Eu creio que muita gente faz isso. Não é o indicado, mas porque aquela grade que fica na frente aqui parece que atrapalha um pouco a saída do ar. Então muita gente acaba aqui tirando. E eu fiz o mesmo. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui ó, ensinando como que limpa um ventilador, certo? Agora na época do calor, você vai precisar aí de um ventilador bem eficiente que roda bastante. Então você tem que fazer uma limpeza nele. E eu já fiz um vídeo ensinando como que faz isso. Vou deixar um link aqui embaixo na descrição para vocês assistirem. Então, conforme prometido, agora eu vou pegar o termômetro, vou colocar aqui ó, na reta somente do ventilador. E vamos ver se apenas o vento do ventilador vai alterar alguma coisa no termômetro. Ó, conforme está indicando aqui, ó, praticamente 32 graus. Vamos ver então. Bom, vou ligar aqui agora então e vou deixar uns 5 minutos. Acho que 5 minutos já é o suficiente para a gente perceber alguma alteração no termômetro. Direcionado para o termômetro. 5 minutos é o suficiente. Bom, já se passaram 5 minutos com o ventilador ligado. Agora eu vou pegar o termômetro e vamos ver se mudou alguma coisa sobre o efeito somente do vento do ventilador. Olha aqui para vocês verem. Ó, lembra que estava 32? Ele baixou um pouquinho ali, ó, tá um pouquinho para cima do 31. Talvez baixou 0,5 de temperatura.
Bom, uma vez sabendo disso, agora nós vamos utilizar esse ar-condicionado com uma técnica milenar indiana, onde o vento vai passar por aqui, vai gelar isso aqui, vai sair do outro lado bem geladinho. Vamos deixar também 5 minutos o ventilador ligado nessa direção para o vento ir passando por dentro. Ele vai chegar aqui, ó, no termômetro. Só que vamos ver se vai dar diferença ou não. Lembrando que agora, ó, tá no 31,5 praticamente. Eu vou pendurar ele aqui, ó. Ele vai ficar na reta aqui dos tijolos. Bom, galera, olha aqui para vocês verem. O ventilador está aqui atrás dos tijolos, desses blocos aqui, ó, de cerâmica. E o certo é que o ventilador ficasse até um pouquinho mais baixo para poder pegar somente aqui, ó, nesses buracos. O vento tem que passar aqui por dentro. Então vamos lá, eu vou ligar aqui agora. Vou deixar 5 minutos e já volto para conferir também o resultado. Se baixou ou não e quanto baixou de temperatura. Ó, liguei. Vocês podem ver que o vento está chegando lá porque está balançando. Vou esperar 5 minutos e já volto mostrando para vocês. Meus amigos, acabou de dar 6 minutos com o ventilador ligado atrás dessa estrutura. E agora vamos ver aqui, ó, o termômetro. Conforme vocês viram aquela hora, o termômetro ele estava medindo 31,5 graus. E olha aqui para vocês verem agora, está medindo praticamente 30 graus. Ou seja, baixou 1,5 grau. Isso em 5 minutos, porque se eu ficasse aqui meia hora, por exemplo, praticamente eu acho que a gente chegaria aqui nos 29 graus. Isso eu estou falando da sensação térmica do ambiente, porque na verdade você vai usar essa estrutura com o vento direcionado para você, então não vai gelar o ambiente inteiro, mas é você que vai receber esse ar geladinho durante o tempo que você precisar de usar ele. Só confirmando mais uma vez, baixou aqui, ó, 1,5 grau, certo? Galera, então é isso aí. Vocês viram que realmente funciona, vale a pena usar isso aqui. Que nem eu falei, se você colocar a mão simplesmente aqui na frente do ventilador, não muda a temperatura do ambiente, mas o ar que entra aqui e sai aqui, ele sai completamente geladinho. Isso aqui vai refrescar bastante você nesse calor insuportável, principalmente na hora de dormir. E essas garrafas de água aqui, ó, vai ficar a noite toda pingando, que é importante manter isso aqui molhado. A hora que você vê que não tá saindo tanta água, aí você vem aqui em cima, ó, e regula, solta um pouco, certo? Para sair mais água. Galera, só um aviso, faça isso aqui, vai te ajudar bastante. Só que em ambientes fechados, vai juntando um vapor no ar e chega uma hora que ele vai condensando, geralmente nas paredes ou nos equipamentos eletrônicos. Então é importante que você tenha uma corrente de ar. Então deixe uma janela aberta, uma porta aberta, para o ar também circular à vontade, certo? Então é isso aí, esse é o tutorial de hoje, pode fazer que vale a pena. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou estar respondendo para vocês. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Ative as notificações que eu sempre estou postando nesse canal. Vídeos, tutoriais, dicas, unbox, reviews. Tudo aquilo que possa te ajudar em algum momento a resolver algum problema seu. Ou por curiosidade mesmo você queira assistir. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo tutorial e fui!